E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Gabi, e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre um conto clássico russo de um autor muito conhecido e muito renomado que eu li esses dias e que eu simplesmente amei. O livro, ou melhor, o conto, é desse tamanhinho, mas ele deixou uma marca imensa no meu coração. Então, hoje nós vamos conversar sobre o livro O Agente do Correio, do Alexander Pushkin. Então, se você já se interessou pelo título, então já deixa o seu like aí embaixo, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos daqui do canal. E também porque quando você interage com o vídeo, deixa um comentário, deixa um like, isso ajuda o YouTube a entender que você gosta desse tipo de vídeo e vai continuar te recomendando. E ele também vai entender que o meu conteúdo ele é relevante, então tem mais chances dele entregar para mais pessoas. Então, se você puder me ajudar, eu agradeço muito. Então tá, então agora vamos começar a falar sobre esse conto que é minúsculo, porém que traz uma profundidade que eu não estou acostumada a encontrar em contos. Então vamos conversar. Primeiramente que o autor, o Alexander Pushkin, ele é um autor clássico russo que, caso você nunca tenha ouvido falar dele, se eu não me engano, e bota uma grande ênfase no "se", tá, porque eu não chequei a ordem cronológica dos fatos de fato, porém, se eu não me engano, ele foi um dos autores, inclusive, que, hã, precedeu e que serviu de inspiração tanto para o Tolstói quanto o Dostoiévski, que caso você goste de livros, você provavelmente já ouviu falar, e se você é inscrito aqui no canal, você também já me ouviu falar desses outros autores. Então, enfim, esse cara, ele é um baita de um autor, porém eu nunca tinha lido nada dele e eu resolvi começar por esse conto que estava disponível como e-book na Amazon, super baratinho, e eu fui lá e comprei. Despretensiosamente, ele tem 18 páginas. E, assim, eu li durante uma viagem de carro a trabalho, então, assim, foi realmente bem rapidinho de ser lido. E, sério, essa história, ela é um soco no estômago. Então, aqui nesse conto, a gente vai ter a história narrada pelo nosso protagonista. Então, é um livro em primeira pessoa, porém, o protagonista da história não é ele. Isso é um detalhe que eu acho muito interessante, que se encontrava até que com uma certa frequência em livros mais antigos, que eles usavam esse tipo de narrador, não tão tradicional, não é? Quando é narrado em primeira pessoa, você espera que o narrador vai ser o protagonista da história, porém, não. Ele, no caso, está contando pra gente, está servindo como interlocutor entre a história que aconteceu com outros personagens e a gente, ou seja, ele está sendo fofoqueiro, tá? Ele está sendo um fofoqueiro e está contando pra gente a história da vida dos outros. E eu acho isso muito interessante. Então aqui o nosso narrador, ele não se apresenta, então não temos um nome para ele durante toda a história, apenas que ele é um viajante, né? Um cara que viaja bastante para lá e para cá. E logo no início da história, ele vai para uma cidade um pouco mais afastada e lá ele vai na agência de correio. E pelo que eu entendi pelo conto, a agência de correio, né, na Rússia de 1830 por aí, hã, não é como uma agência de correio hoje em dia, que você chega lá, entrega o seu pacote e a pessoa vai lá, carimba, fala muito obrigado, volte sempre, adeus e enfim. Ali você chegava, você trocava os seus cavalos, então porque as pessoas viajavam a cavalo, ou precisavam dos cavalos, puxando as carruagens, então eram pontos para fazer trocas de cavalos, para as pessoas não precisarem ficar esperando os cavalos descansarem, para poder seguir com a própria viagem. Os entregadores de correio também iam lá para entregar, fazer entregas ou para pegar encomendas e passar. E nessas agências você tinha o agente de correio, que era quem organizava tudo e geralmente morava por ali mesmo. O nosso protagonista, ele vai nessa agência do correio e lá ele encontra e conhece esse agente dessa agência de correio, dessa cidade um pouco mais afastada, e a sua filha, que tem por volta de uns 14 anos e é muito simpática. O agente do correio por si só, ele é um cara muito sério, desconfiado, não é muito aberto para papo,
Mas a filha dele não, ela é bem conversadeira, ela é bem extrovertida, ela sabe lidar com os clientes, inclusive quando chega algum cliente estressado, ela sabe como lidar com a situação e ela chama muita atenção do nosso protagonista, porque ela é muito simpática, 2 porque ela sabe conversar muito bem e 3 porque ela é muito bonita. E, enfim, aí ele chega lá, ele vai começar de papo com essa garota, e posteriormente com o agente do correio também, que vai decidir entrar na conversa, dar atenção. Ele vai tomar um chá com eles, vai ficar ali com o café da tarde e depois ele vai seguir viagem. E com isso, corta e pula para alguns anos na frente. Ele volta a passar perto daquela cidade e ele decide fazer uma visitinha para ver como que eles estavam, porque, enfim, aqueles dois acabaram deixando uma impressão muito forte nele. E quando ele chega lá, isso por volta de uns 4 anos depois da primeira visita dele, ah, ele chega lá e ele encontra a agência do correio num estado deplorável, parecendo abandonada. Quando ele entra lá dentro, o agente do correio, ele tá parecendo muito mais velho, parece que ele envelheceu 10 ou 15 anos em muito pouco tempo. Tá com uma aparência muito triste, acabada, mal cuidada, assim como o lugar, e nenhum sinal da filha dele. E nesse momento, ele fica muito curioso e começa a tentar extrair algumas informações desse agente do correio. Só que a princípio ele não reconhece ele, então ele já é naturalmente muito desconfiado, não quer dar trela para esse viajante. Porém, no final ele consegue conquistar um pouco da confiança desse homem. E aí ele vai contar a história do que aconteceu nesses últimos 4 anos e por que que a filha dele não está ali. E a partir daqui eu não irei contar para vocês, porque é um conto tão curto, como eu disse, 18 páginas, que dá para serem lidas tão rápido. E para mim, uma das graças dessa história foi justamente eu ir descobrindo junto com o narrador o que tinha acontecido com a filha dele, porque eu fiquei muito curiosa e eu queria saber o que estava acontecendo. Então, enquanto ele ia contando, eu já ficava assim na ponta da cadeira, já pensando assim: "Ai, então o que que foi que aconteceu? Então qual que foi o próximo passo?". E assim, eu fui pega de surpresa, tá? Fui pega de surpresa e, assim, é um soco na boca do estômago, é doloroso, você sente muita dó desse pai, não é, e em determinados momentos você também sente dó, ou até uma certa compreensão por essa filha, você fica preocupado com o bem-estar dela, e eu lendo isso aqui, vocês pensem na minha agonia e desespero pensando assim: "Mas não tem nenhuma lei que ajude esse pai, não tem nenhuma lei do lado desse pai". E aparentemente na Rússia de 1830, início do século XIX, não tinha, tá. Mas, enfim, aqui a gente só posso falar que é triste, você fica com muita pena desse homem, você fica com muita dó de toda a situação e, enfim. Além de toda essa história triste, 10 anos após isso, o narrador volta a passar na região e volta a visitar aquela agência do correio. Então, ali a gente vai ter uma resolução para essa história, não é? A gente vai ver qual que foi o desfecho final que aconteceu com esses personagens. Esse conto, como eu estava falando já no início do vídeo, ele me marcou bastante, assim. Eu terminei ele em pouquíssimo tempo, porém, durante dias e dias após eu finalizar essa leitura, eu continuava pensando nos personagens, eu continuava pensando na história, e assim, isso acabou deixando uma marca em mim, porque boa parte das leituras que eu faço não deixa uma impressão tão grande em mim, sabe. Eu termino a leitura, eu vou pensar naquele livro naquele dia, talvez no outro, no segundo, talvez já pensando em algum conteúdo que eu possa trazer aqui para vocês, mas esse livro eu realmente fiquei alguns dias digerindo ele. Enquanto eu fazia outras leituras, eu continuava pensando nessa história e, assim, já tem mais de um mês que eu finalizei, esse conto e, assim, continua tendo deixado uma marca gigantesca dentro de mim. E, assim, eu antes não estava dando nada, entre muitas aspas, né, para esse autor. E eu digo entre aspas, porque eu sei
que ele é um autor clássico russo. Eu conheço a escrita do Dostoiévski e do Tolstói, e eu gosto da escrita deles. E, novamente, frisando o se eu não me engano, ele é um autor que serviu de inspiração para esses dois, então com certeza Coisa Pouca não era. Porém, não era um autor que estava no meu radar de interesse de fazer, de ler alguma coisa dele agora. E eu vi esse conto que estava na Amazon por R$ 2, tá? Eu faço questão de falar o valor aqui, porque às vezes a gente deixa de consumir alguma coisa porque não tem grana para pagar. Porém, eu acho que vale a pena, tá? R$ 2. É um conto super gostoso e rápido de ser lido e que traz uma profundidade em 18 páginas que às vezes você não encontra em livros com mais de 300. E, assim, de um autor clássico russo, a tradução é boa, se não me engano, o nome do tradutor é Alex Zatti. E, assim, eu gostei da tradução do livro, tá? E caso você não conheça o sistema de e-books da Amazon, você tem algumas opções. Se você tem um Kindle, você compra lá e vai aparecer no seu Kindle e você pode ler por lá. Se não, você pode baixar o aplicativo da Amazon lá para ler os e-books deles no seu celular. Você vai fazer essa compra e vai aparecer lá na biblioteca do seu aplicativo para você poder ler. Ou se não, você pode ler online pelo computador, com o site do... Eu não sei qual que é o site, mas você pesquisa aí e você vai achar. E se você quiser alguma outra forma de ler que não seja por esses meios da Amazon, aí eu não sei te falar, porque eu nunca precisei usar nada que fugisse desse padrão Amazon. Então, enfim, mas fica aqui a minha recomendação, tá? Só R$ 2 e eu acho que vale a pena. É um conto, como eu disse, eu não estava dando nada de início, principalmente porque contos não são, assim, não costumam me pegar tanto, tá? Principalmente um curtinho desse, menos de 20 páginas. Eu tava achando assim, olha, que, sabe, ia passar batido. Porém, ele realmente me surpreendeu, porque ele, como eu já mencionei, e eu vou ficar aqui me repetindo, ele trouxe, em menos de 20 páginas, mais profundidade para essa história, para esses personagens, do que alguns livros que eu já li, com mais de 300 páginas, tá? Mas, enfim, é isso. Fica aqui a minha fortíssima recomendação para vocês desse conto que é super curto, mas é super gostoso de ser lido e, assim, vai te deixar refletindo durante alguns dias também, tá? Então, enfim, é isso. Eu vou ficando por aqui. Mas antes de você ir embora, eu gostaria de pedir para vocês deixarem um like aí embaixo e se inscreverem no canal. E já comenta aí se você já leu alguma coisa desse autor, ou se não, se você já leu alguma coisa de algum autor russo. Vamos conversar aí, que até hoje eu só li Tolstói e Dostoiévski e agora o Alexander Pushkin, e por incrível que pareça, apenas os contos desses autores. Mas em breve isso irá mudar, tá? Então, enfim, é isso. Eu vou ficando por aqui. E eu espero ver vocês no próximo vídeo, pessoal. Então, enfim, é isso. Tchau, tchau!